Bem no coração da planície de Salisbury, na Inglaterra, a gente encontra um mistério daqueles, um enigma que atravessa o tempo e desafia nossa imaginação. Um círculo de pedras gigantescas, desafiando a lógica e nossa compreensão, como se fossem guardiãs de um segredo antigo. Stonehenge, só o nome já manda um frio na espinha, né? É como se cada pedra contasse uma história que ainda não conseguimos decifrar. Por milhares de anos, essas pedras, quietas e imponentes, guardaram segredos ancestrais, testemunhando o passar das eras e das civilizações. Quem será que teve a força e a engenhosidade de colocá-las ali? Como conseguiram tal feito monumental? Qual será a razão dessa dança colossal entre pedra e céu? Será que era um observatório astronômico? Ou um templo sagrado? A resposta, quem sabe, se perdeu no meio do caminho, nas brumas do tempo, deixando-nos apenas com perguntas e fascinação. Mas a pergunta, essa persiste. E quando, através dos séculos, intrigando cientistas, historiadores e curiosos, Stonehenge é um enigma que nos convida a desvendar os mistérios do passado, a explorar o desconhecido. A vastidão do cosmos lá em cima, refletida na complexidade da história humana aqui embaixo, nos faz pensar sobre nosso lugar no universo. E nesse palco milenar, a gente começa a nossa jornada para entender um dos maiores enigmas da antiguidade, um mistério que continua a nos fascinar e inspirar. Imagina só, um tempo antes da história ser escrita, quando o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Uma época em que nossos ancestrais, lá no comecinho de tudo, habitavam a Terra, vivendo em harmonia com a natureza e enfrentando desafios inimagináveis. Foram eles que ergueram Stonehenge, uma obra de tirar o chapéu, um feito impressionante de engenharia e organização que até hoje nos deixa perplexos. O monumento é todo feito de blocos enormes de arenito, alguns com mais de 40 toneladas, meu amigo. Imagine o esforço e a dedicação necessários para mover essas pedras gigantescas. Essas pedras foram colocadas com cuidado em círculos concêntricos, formando um monumento que impõe respeito e admiração, um verdadeiro enigma da antiguidade. E para aumentar ainda mais o mistério, temos as pedras azuis menores que vieram lá das montanhas Preseli, a centenas de quilómetros de distância, um feito logístico impressionante. Como será que eles transportaram essas pedras por uma distância tão grande, com a tecnologia da época que era bem limitada? É algo que nos faz refletir sobre a engenhosidade humana. Stonehenge é a prova da capacidade humana, um feito que deixa a gente de boca aberta até hoje, um testemunho da nossa eterna busca por significado e conexão com o cosmos. Muita gente já tentou explicar a função de Stonehenge. Uma das teorias mais famosas diz que o monumento era um observatório astronômico, isso mesmo, né? Um observatório antigo. A posição das pedras parece estar alinhada com eventos celestes importantes, como o solstício de verão e o de inverno. Será que Stonehenge era um calendário gigante, marcando as estações do ano e os ciclos da natureza? A precisão dos alinhamentos astronômicos é de cair o queixo, o que sugere um conhecimento avançado sobre o movimento dos astros. Quem sabe os construtores de Stonehenge codificaram em pedra os segredos do cosmos, né? Tem outra teoria que diz que Stonehenge era um lugar sagrado, dedicado a rituais religiosos e cerimônias ancestrais. Este monumento milenar pode ter sido um ponto de encontro para diversas culturas e tradições espirituais. As pedras podem ter servido como palco para oferendas aos deuses, danças rituais e festas para celebrar as estações do ano. Cada pedra, cuidadosamente posicionada, pode ter um significado especial, representando diferentes deuses ou forças da natureza. O clima misterioso do lugar nos faz viajar no tempo e sentir um respeito enorme pelo passado. A neblina que envolve Stonehenge ao amanhecer adiciona uma camada de misticismo, como se o local estivesse envolto em segredos antigos.
Será que Stonehenge era um portal para o mundo espiritual, um lugar onde os vivos se conectavam com os deuses e os ancestrais? Talvez fosse um ponto de encontro entre o mundo terreno e o divino, um espaço sagrado de comunhão. Ossos de animais e objetos usados em cerimônias foram encontrados no local, o que sugere que Stonehenge era um centro religioso importante. Esses achados arqueológicos nos dão pistas sobre os rituais e sacrifícios que ocorriam ali. As pedras, silenciosas, podem ter testemunhado rituais ancestrais cujos ecos ressoam através dos templos. Cada sombra projetada pelas pedras parece contar uma história, um fragmento de um passado distante e enigmático. Seção 5. As mãos que moveram montanhas. É de arrepiar, né? Transportar as pedras de Stonehenge foi um feito e tanto, algo que a gente mal consegue entender com a engenharia de hoje. Como é que nossos ancestrais, sem a tecnologia moderna, conseguiram mover pedras de 40 toneladas por distâncias de até 320 quilómetros? A explicação mais aceita é que eles usaram rolos de madeira, alavancas e cordas, junto com o suor e a força de centenas de pessoas. A jornada das Pedras Azuis até Stonehenge deve ter sido épica, uma prova de superação, determinação e organização dos povos antigos. Seção 6. Ecos de um passado remoto, né? Stonehenge não é só um monte de pedra, não. É um portal para o passado. Através dele, a gente consegue ter um vislumbre da vida dos nossos ancestrais, e suas crenças, seus conhecimentos e seus mistérios. Os arqueólogos não descansam, continuam desvendando os segredos de Stonehenge, usando tecnologias modernas para encontrar novas pistas sobre o passado. Cada descoberta é uma nova peça do quebra-cabeça, que nos ajuda a entender melhor a vida, os costumes funerários e os rituais religiosos de quem construiu Stonehenge. A história de Stonehenge ainda está sendo escrita, mas cada nova informação nos aproxima da verdade por trás desse enigma ancestral. Seção 7. Um legado em pedra. Hoje em dia, Stonehenge é Patrimônio Mundial da Unesco, um símbolo da história da humanidade e um ponto turístico que bomba. Milhares de turistas do mundo todo visitam o monumento todo ano, buscando desvendar os mistérios por trás dessas pedras milenares. O legado de Stonehenge vai além do tempo e do espaço. É um lembrete da nossa história, da nossa capacidade de realizar coisas incríveis e do nosso desejo de entender o mundo. Por mais imponente que seja, Stonehenge sente o peso da idade, né? As mudanças climáticas, a erosão e a ação do homem deixaram marcas nas pedras milenares. É muito importante cuidarmos bem desse tesouro histórico para as próximas gerações. Cada um de nós tem a responsabilidade de proteger esse legado ancestral, garantindo que as pedras de Stonehenge continuem intrigando e inspirando a humanidade por muitos e muitos anos. Aquele ar de mistério e fascínio que ronda Stonehenge já inspirou artistas, escritores e cineastas por séculos. De quadros a filmes, de livros a músicas, o monumento já foi retratado de diversas maneiras, mostrando a força da imaginação humana e a nossa busca por respostas. Stonehenge virou um ícone da cultura pop, um símbolo de mistério, poder e conexão com o passado. A imagem dele já causa admiração e fascínio, inspirando a criatividade e alimentando a nossa curiosidade pelo desconhecido. Stonehenge é muito mais do que um monumento do passado, é um farol para o futuro. Ele nos lembra da importância da curiosidade, da exploração e da busca constante pelo conhecimento. As mesmas perguntas que levaram os construtores de Stonehenge a erguer esse monumento colossal ainda ecoam em nós hoje. Que segredos ainda estão escondidos por lá? Que tecnologias novas vão nos ajudar a desvendar os mistérios do passado? Stonehenge é um convite
para olharmos para o futuro com a mesma coragem, a mesma engenhosidade e o mesmo espírito de descoberta dos nossos ancestrais. Mesmo depois de tantos séculos de estudo e teorias, Stonehenge continua sendo um mistério. A verdadeira função do monumento, os métodos de construção, e o significado dos alinhamentos astronômicos ainda são um enigma. Talvez a gente nunca encontre todas as respostas, mas a busca pelo conhecimento já é uma recompensa e tanto. Stonehenge nos mostra que o universo é um lugar enorme, misterioso, cheio de maravilhas e segredos que ainda não podemos compreender. E, assim como os construtores de Stonehenge olharam para o céu em busca de respostas, nós também devemos manter acesa a chama da curiosidade e continuar explorando os mistérios do universo.